Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer para vocês uma partida de ninguém mais, ninguém menos do que o mito Mikhail Tal. Ele é russo e ele é conhecido como Mago de Riga. Talvez quem já estudou um pouco mais de xadrez conheça ele. Ele é muito conhecido por conta das linhas que ele encontrava, dos sacrifícios que ele fazia. E assim, são partidas extremamente instrutivas, tá? São muito boas mesmo. Mas vamos lá. Eu peguei aqui essa em especial porque quando chegou nesse ponto a partida, eu vou analisar a partida aí. Quando chegou nesse ponto, nesse padrão aqui, o Mikhail Tal, depois da partida dando entrevista, as pessoas perguntaram: como é que você faz para calcular tanta variável assim? Como você consegue fazer isso? Aí ele começou e falou o seguinte, que no xadrez ele ficava tão imerso ali que ele conseguia ficar vendo as possibilidades. Ele olhava cada possibilidade de lance e tentava calcular. Só que em dado momento ele chegava e simplesmente saía do xadrez. Como assim? Ele lembrava de um poema russo, um poema soviético, que era mais ou menos assim: o hipopótamo preso no pântano, o hipopótamo preso no pântano, e ninguém consegue tirar o hipopótamo do pântano. Aí quando Mikhail Tal se via, ele não estava mais pensando na partida, mas sim em como tirar o hipopótamo do pântano. Ou seja, ao invés de ele ficar aconselhando o movimento tipo cavalo por peão não, sei lá, bispo por ponto troca, bispo por cavalo, torre, sei lá, se quiser sacrifício, tentar avançar aqui com o peão, né, fazer isso aqui. E assim, ao invés de ver isso direto, ele começava vendo, só que em dado momento ele simplesmente apagava e ficava pensando nesse hipopótamo e começava a pensar tipo, pô, usar um guincho, pilhadeira, qualquer coisa do gênero, até chegar até que toda vez ele chegava ao mesmo resultado. Deixa o hipopótamo afundar. O hipopótamo não quer sair, não estão conseguindo tirar, deixa ele afundar. Ele voltava para a partida e, como um estalo, ele recebia o melhor lance. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você só saber como calcular as linhas, porque é impossível você conseguir calcular todas. Então, o Mikhail Tal, o que ele fazia? Ele confiava no instinto dele. Muitos grandes mestres, muitos jogadores de xadrez, e isso eu posso falar porque eu já assisto algumas partidas. E o que acontece em todas elas? Principalmente no Magnus Carlsen, eu gosto muito das dele, porque ele é um jogador bem intuitivo. Ele, Capablanca também. O que acontece? Esse tipo de jogador, ele não calcula tudo. Não estou falando que ele não calcule, ele faz os cálculos sim. Só que ele também confia no instinto a ponto de ele ter um estalo do melhor lance, sem saber por quê. Isso simplesmente acontece. Tipo, você olhou para a posição, aí do nada você chega e fala, pô, dama para lá, cavalo para lá, torre ali. E aí você vê, uau, que lance. E você não estava calculando isso, é algo que você não estava calculando. Era isso que Mikhail Tal quis mostrar, quis dizer com isso, que não é que ele não calculava tudo assim. Uma boa parte dos sacrifícios que ele fazia, das jogadas que ele fazia assim, que assim, as pessoas falavam, nossa, como é que você faz isso? Como é que você vê tão à frente? Ele não sabia como ia acabar. Ele só tinha aquela sensação de, bum, é esse. Bom, dito isso, vamos lá, vamos continuar aqui, beleza? Mikhail Tal, depois de ter essa conversa aí com o hipopótamo, ele faz cavalo por peão, sacrificando o cavalo. Aqui aceita-se, e o Mikhail Tal centraliza o cavalo. Temos cavalo C5, e aqui tem uma ideia interessante que é o seguinte: quando o Mikhail Tal jogou o cavalo aqui, por que é necessário fazer esse lance?
porque eu tô ameaçando capturar o peão. E esse movimento viria com um cheque no rei, na dama e na torre. Como assim? Se ele é cheque, então você teria que mover o rei. E aí você perderia a dama ou a torre no processo, dependendo de qual a pessoa escolhesse. Geralmente se escolhe a dama, tá? Por isso que jogou o cavalo C5, dama G4, dando cheque, já colocando um duplo ataque no peão de E6. Ah, e por que não jogar pra cá simplesmente? Porque aí tá caindo o peão ali e eu posso entrar com um ataque muito forte na posição, beleza? Então aí o mais seguro realmente é voltar o rei para a casa em que ele estava antes de pegar o cavalo. Aí captura aqui, captura, né? Tem uma sequência de troca. Por que isso? Porque quando isso acontece, quando aqui o Mikhail Tal já está com a vantagem, tá, de um peão. Ele pegou um peãozinho aqui. Se recuar o cavalo, eu posso tá caindo a torre. Se eu não capturar esse cavalo, tá? Se eu mexer a torre, tem cavalo aqui, toma, eu saio com um peão a mais e com uma posição muito vantajosa. Na verdade não, porque se tirar a torre tá caindo a dama, agora é que eu vi isso. Agora é que eu vi, esqueci de avisar. Aí o que acontece? Aqui não tem outra opção, captura o cavalo, dama captura, e aqui tinha duas opções. Uma, que você pode estar vendo, uma, capturar de bispo ou de dama. Qual o problema se capturar de dama? Se capturar de dama, tá caindo o bispo. E aí, Thales, só que tá caindo aqui o bispo daqui. Não. Na verdade, até poderia ser. Mas aqui, se dama por peão, simplesmente tem a parte de torre por cavalo. E aí tem um duplo ataque no bispo. E se bicho pôr, eu simplesmente capturo o cavalo, ameaço o bicho, e aí se ele pegar aqui, a torre pega. Então aí, torre fazendo raio-x atacando o bispo, captura o cavalo, recuperando a peça, né? A peça sacrificada aqui. Bispo por peão, cheque. O rei vem para a única casa disponível. E dama F4 atacando os dois bispos. Mikhail Tal decide proteger o bispo de casas escuras, dama por bispo e torre atacando a dama. Nessa posição aqui, você pode estar pensando em fazer o lance dama por torre, porque aí vem aquela questão de tipo, Thales, dama por torre, aí vem dama toma, aqui torre toma, ganhei o jogo. Não, por conta do seguinte, se dama toma, torre toma, tá caindo o bispo. Caiu o bispo e aí a posição é totalmente vantajosa para as brancas, é vencedora. Por que, Thales? Aqui tem, as brancas têm uma dama por 2 torres e um bispo de cores opostas que está caindo o peãozinho. Então, eu diria que está empatado isso aqui mais ou menos, é a compensação suficiente. Poderia até ser suficiente essa compensação se o rei não estivesse exposto e a dama não estivesse numa excelente casa, tá bom? Porque depois de capturar o peão, eu posso atacar o bispo aqui, eu posso ter algumas ideias de colocar a dama aqui fazendo uma pressão nesse peão aí, e aí capturar com cheque, e aí tentar trocar e ficar no final muito melhor, por exemplo, ó, só para ilustrar. E aí se tirar aqui, ó, tirei aqui protegendo o peão. Simplesmente ataca o bispo, aí se o bispo pode tomar o peão, desculpa, tenho que fazer mais lógico. Ataca o bispo, e agora, Thales, como assim? Simples assim, o bispo não tem mais casa, olha só. Se ele volta, tá caindo a torre, se ele vem pra cá, ele é capturado, se ele atacar a dama, tá caindo a torre. Ou seja, de um jeito ou de outro você sai perdendo, por exemplo, capturar aqui o bispo. Peguei aqui. Eu posso pegar a torre ou pegar o bispo. Eu escolho a torre, né? Que eu mantenho a pressão aqui no peãozinho. E aí você vê que, ó, pode fazer o lance que for, cheque. Aí o rei, ó, não tem casa para ir porque a dama tá cortando, né? Aí teria que pegar, cheque. O rei só tem essa casinha aqui para ir. Aí eu posso só dar um cheque, rei para cá, cheque, rei para cá, cheque, rei para cá, cheque, cheque,
cheque. Aí assim, se ele vem pra cá, que seria o mais lógico, cheque. Aí eu posso só ir indo nessa sequenciazinha, tá vendo? Aí, ó, aqui eu poderia até esquecer um pouco essa parte, ó. Eu poderia vir pra cá, ficar meio nisso, né? Atacar o bispo e assim por diante. Por isso que aqui seguiu com dama G6 para apontar as trocas. Micael tá aceita. E aí, bispo toma o peão. Por que ele fez isso, Thales? Simples, se torre toma com cheque. O rei tem que sair e tá caindo o bispo, beleza? Apesar de estar caindo o peão ali, é uma posição totalmente vencedora para os brancos. Por isso que seguiu com rei, mexendo o rei e protegendo a torre. Temos torre por torre e rei por bispo. E é aquilo que o Micael Tal disse. Ele não consegue ver isso tudo. Ele não sabia que no final ele ia ter um peão a mais. Por que um peão a mais? Porque acabou de tomar, tá bom? Vamos lá, esse final, como é que foi? Torre, a torre na sétima já ameaçando o peão, agora ameaçando o bispo. O bispo volta protegendo. Essa questão de bispo e peão é muito forte porque o peão protege o bispo e o bispo protege o peão, beleza? Bispo por peão, atacando o bispo volta. E agora Micael Tal começa a colocar o rei dele no jogo, ó, vai pouco a pouco melhorando a posição das peças. Ó, torre dando cheque, avança o peão, ó. E agora, ó, olha só. Começou a parte, olha só. Torre da cheque e você vê que o Micael Tal vai sempre melhorando a posição do rei. Ó, a torre tá atacando o bispo volta. Torre entrou na sétima, agora ó, o rei não pode sair por aqui, ele tem só essa casa aqui. Torre propondo as trocas, Micael Tal não quer trocar porque final de bicho e cores opostas tende ao empate, tá? E aqui temos, o primeiro lance, olha só. Aqui, Micael Tal vai para bispo B6. E aqui não dá para capturar esperando ficar bem, porque se captura não foi como seguiu a partida, mas simplesmente cheque. E aí agora, olha só, eu posso só trocar o peão. Posso fazer isso numa boa. E agora você vê, olha, que a posição para as negras é insustentável por conta disso aqui. Simples assim, ó. Ah, não, na verdade aqui não, desculpa. Eu promovo para a dama. Teria que sacrificar a torre nisso. E agora é um final completamente vencedor para as brancas. Olha só, o rei já tá completamente sem casa. Ó, vou dar agora o... Olha só isso. Rei completamente sem casa. E checkmate. Viram? Por isso que seguiu bispo F3 ameaçando o peão. Torre D8 cheque. Rei E7 único. E torre atacando o bispo. Aqui você pode estar pensando em bispo por peão. Só que se bispo por peão, temos bispo dando cheque. O rei vai para a única casa disponível. Bispo para G5. E olha só o mate que tá vindo aqui, né? Ó, a torre protege aqui, daria o cheque protegendo a coluna. E o rei não teria para onde ir. Então o único seria torre dando cheque. Rei por peão e não tem opção. Essa torre não pode sair daí se não está, se não é checkmate. Se ela sair, por exemplo, saiu, mesmo que seja com cheque. Ah, Thales, tem cheque para dar. E agora? Ela joga aí, checkmate. Beleza? Por isso que seguiu bispo E2 atacando a torre. E ainda assim continua com essa ideia de dar o cheque primeiro de bispo, melhorando a ideia. E agora atacando o bispo. E não dá tempo de jogar a torre ali, porque primeiro que capturaria, tá? E segundo que a torre precisa ficar de proteção aqui, beleza?
já configurou o checkmate. Já está configurado. Agora, bispo D3. O lance da torre aqui foi justamente para se conseguir esse lance. E agora, se você quiser dar pausa e descobrir o último lance do Mikhail Tal, o próximo lance dele, brancas jogam e as negras desistem. É ótimo como lição até. Dá um pause, pensa um pouquinho na posição e me diga, você seria capaz de vencer esse final? Você consegue encontrar o lance do Mikhail Tal? Bom, espero que tenha dado pause e espero que tenha achado o único, o bonito lance peão de F, peão para F5. E olha só que coisa bonita, olha só isso. Se peão toma, o bispo não pode capturar esse peão, porque se o bispo sair daí, checkmate. E a torre não pode sair daí porque está escrava da defesa do bispo. Então, não tem o que fazer. Vai ter que, por exemplo, tá cravando o bispo. Cravei o bispo. Nossa, protegi. Vou atacar teu peão. Tá cravado agora. Aquele negócio todo. Cara, olha só. Primeiro, jogo aqui então, pode ser. Que aí não tem mais o que fazer. E isso sem falar o seguinte, olha só. Isso sem falar o seguinte, se eu jogo aqui, acontece a mesma coisa. Ele não pode sair ainda por conta dessa ideia. Ou então, ó, se torre atacar o bispo, se a torre atacar o bispo e o rei tá aqui no caso, vai acabar cedendo material pra caramba por conta do seguinte, ó. Se torre toma bispo, porque o bispo não pode sair daí, olha só esse final. É torre contra bispo. Torre é final ganho. Ou seja, depois do lance... Opa, pera aí. Depois do lance peão de F para F5, as brancas jogaram a toalha. Bom, e o motivo disso é o seguinte. Se tomar, ainda tá caindo a torre, tá? Esqueci de falar isso. Vem com o ataque descoberto da torre. Vai ter um peão passado. O bispo não pode sair, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, compartilha. Se inscreva no canal e ative as notificações para que quando sair vídeo novo, você seja o primeiro a saber, beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima.